Imagine se ao cair da noite, o céu não mergulhasse na escuridão suave que conhecemos. Imagine que, em vez de um veludo negro pontilhado de estrelas distantes, o firmamento inteiro se acendesse em um branco ofuscante, tão intenso e implacável quanto o sol do meio-dia. Cada ponto do céu, em todas as direções, brilharia com a fúria de 1000 sóis, transformando a noite em um dia eterno e incandescente, banindo para sempre as sombras e o descanso. A vida como a conhecemos seria impossível, subjugada por uma luz e um calor avassaladores. Este cenário apocalíptico não é apenas um devaneio. Ele é a conclusão lógica de uma ideia que por séculos pareceu perfeitamente razoável, a de que o universo seria infinito em extensão, eterno em idade e uniformemente preenchido por estrelas. Se isso fosse verdade, para onde quer que olhássemos, nossa linha de visão terminaria na superfície de uma estrela. Por que então a noite é escura? Essa pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é a essência do paradoxo de Olbers. Hoje, nossos telescópios perscrutam galáxias a bilhões de anos-luz de distância, confirmando que o universo é vasto e repleto de estrelas, tal como se imaginava. No entanto, a escuridão persiste, um silêncio luminoso que envolve nosso pequeno mundo a cada pôr do sol. A resposta para esse enigma não reside no que vemos, mas sim no que ainda não podemos ver, e na própria natureza do tempo e do espaço. Por que a imensidão do cosmos se apresenta a nós como um véu de trevas? Nesta jornada, vamos mergulhar no coração desse mistério. Viajaremos por séculos de pensamento, desde as primeiras intuições de astrônomos antigos até as descobertas revolucionárias que redesenharam nosso mapa do universo. Exploraremos a luz que viaja no tempo, o nascimento e a expansão do próprio tecido cósmico, e descobriremos que a escuridão da noite não é um vazio, mas sim um eco, uma memória da própria criação. O que a noite esconde é uma revelação sobre nossa origem e nosso destino. Então encontre uma posição confortável e respire fundo. Antes de começarmos, gostaria de fazer um convite gentil. Se você sentir que esta jornada pode trazer paz e conhecimento, sua ajuda para que nosso universo continue a crescer é imensamente valiosa. Um simples curtir, uma inscrição ou um compartilhamento é a luz que nos guia. Agora juntos vamos iniciar nossa viagem pelo silêncio da noite. A nossa jornada começa em um lugar que não pode ser medido em quilômetros, mas em profundidade de pensamento. Começa muito antes dos telescópios, em uma época em que o céu noturno era o único mapa do infinito disponível para a humanidade. Deite-se em um campo imaginário, sob o mesmo manto de estrelas que nossos ancestrais contemplavam. Sinta a brisa suave na pele e o cheiro da terra úmida. Acima de você, a escuridão não é vazia, ela é um convite. Para os primeiros filósofos, para os sonhadores e os matemáticos da Grécia Antiga, este céu era uma lousa onde as maiores questões eram escritas em luz. A ideia de um universo finito, uma esfera de cristal com estrelas fixas girando em torno da Terra, era reconfortante. Dava-nos um lugar, um centro, um propósito. Mas a mente humana é inquieta, e a semente da infinitude, uma vez plantada, não pode ser contida. Pensadores como Demócrito e mais tarde Lucrécio ousaram imaginar um cosmos sem bordas, um oceano de espaço que se estendia para sempre, com incontáveis mundos e sóis espalhados por essa vastidão sem fim. Essa noção de um universo infinito era, ao mesmo tempo, aterrorizante e libertadora. Ela nos removia do centro de tudo, mas nos oferecia uma pátria cósmica de tamanho imensurável. Séculos mais tarde, quando a Revolução Copernicana deslocou a Terra de sua posição privilegiada, a ideia do infinito ganhou uma força avassaladora. Homens como Giordano Bruno pagaram com a própria vida por defenderem que as estrelas eram sóis distantes, cada um possivelmente com seus próprios planetas, e que este padrão se repetia eternamente, em todas as direções. Esta era a primeira fundação do paradoxo, um universo espacialmente infinito. Se você pudesse viajar em uma nave espacial em linha reta, para sempre, você nunca chegaria a uma parede ou a um limite. A paisagem cósmica, com suas galáxias e nebulosas, simplesmente continuaria a se desdobrar diante de você, eternamente.
Esta imagem mental de uma tapeçaria sem fim de estrelas parecia a consequência lógica e poética da nossa pequenez. Se o universo não tem um centro, então cada ponto pode ser considerado um centro, e a vista de qualquer lugar deve ser, em média, a mesma. A segunda fundação, igualmente crucial, era a crença em um universo eterno. A visão dominante, influenciada pelo pensamento aristotélico e mais tarde pela física de Newton, era a de um cosmos estático e imutável em sua essência. As estrelas e galáxias poderiam mover-se segundo leis precisas e eternas, como as engrenagens de um relógio cósmico perfeito, mas o universo como um todo não tinha um começo, nem teria um fim. Ele sempre existiu e sempre existiria. Essa ideia trazia uma sensação de ordem e permanência. Se o universo era eterno, então a luz de todas as estrelas, mesmo as mais distantes imagináveis, teria tido um tempo infinito para viajar pelo espaço e chegar até nós. Não importava a distância. O tempo, sendo infinito, seria sempre suficiente. Junte essas duas ideias: um espaço infinito uniformemente preenchido com estrelas e um tempo infinito para que a luz dessas estrelas nos alcançasse. A conclusão parecia inevitável e aterrorizante, como a imagem que pintamos no início de nossa conversa. Imagine-se novamente, não em um campo, mas em uma floresta densa e infinita. Em todas as direções, até onde a vista alcança, há árvores. Se a floresta for verdadeiramente infinita, não importa para onde você olhe, sua linha de visão acabará por ser bloqueada pelo tronco de uma árvore. Você não conseguiria ver um horizonte distante, um espaço aberto. O seu campo de visão seria completamente preenchido por troncos de árvores. Agora, substitua as árvores por estrelas. Em um universo infinito e eterno, cada linha de visão que parte dos seus olhos em qualquer direção do céu deveria, inevitavelmente, terminar na superfície brilhante de uma estrela. O céu noturno não deveria ter nenhum ponto escuro. Deveria ser uma parede de luz, um brilho ofuscante e uniforme, tão luminoso quanto a superfície do nosso próprio Sol. A escuridão da noite, aquele veludo que nos conforta e nos permite ver os pontos distantes de luz, simplesmente não deveria existir. Essa contradição gritante entre uma lógica aparentemente impecável e a observação mais simples e universal, a de que a noite é escura, é o coração do enigma. Este problema não surgiu de repente. Ele sussurrou na mente de alguns dos maiores astrônomos da história, muito antes de receber um nome oficial. Johannes Kepler, no século XVII, ponderou sobre isso e concluiu que a única saída era que o universo deveria ser finito, contido dentro de uma concha escura, para que não houvesse estrelas infinitas para preencher o céu com sua luz. Edmond Halley, o mesmo do famoso cometa, também tocou na questão, mas não encontrou uma solução satisfatória. O astrônomo suíço Jean-Philippe de Chezeaux, no século XVIII, chegou perto da resposta, sugerindo que a luz poderia ser absorvida pela poeira interestelar. Mas essa ideia tinha uma falha fatal. Com o tempo, a poeira aquecida por essa luz infinita começaria a brilhar com a mesma intensidade, tornando-se ela mesma uma fonte de luz. Foi então que, no início do século XIX, o médico e astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers articulou a questão com uma clareza devastadora. Ele não foi o primeiro a perguntar, mas sua formulação tornou o problema impossível de ser ignorado pela comunidade científica. O paradoxo, agora batizado com seu nome, não era mais uma mera curiosidade filosófica. Era uma rachadura profunda na fundação do nosso entendimento do cosmos. A escuridão da noite era a prova silenciosa de que nossa visão do universo, infinito, eterno e estático, estava fundamentalmente e talvez maravilhosamente errada. A pergunta simples, por que o céu é escuro à noite, guardava a chave para desvendar a verdadeira natureza do nosso universo. Uma história de nascimento, mudança e expansão que estava apenas começando a ser contada. A manifestação mais íntima e universal deste grande enigma cósmico não acontece em laboratórios ou nos espelhos de gigantescos telescópios. Ela se desenrola suavemente, todas as noites, em nossas vidas. É um evento tão rotineiro que raramente paramos para reconhecer sua profundidade. Começa com a luz do dia que se esvai. Pense no final de uma tarde. O Sol, a nossa estrela-mãe,
a fonte de toda a nossa luz e calor, inicia sua descida lenta e graciosa em direção ao horizonte. As cores do céu se transformam em uma aquarela de tons quentes, laranja, rosa, violeta. As sombras que ao meio-dia eram curtas e duras, agora se alongam, esticando-se como gigantes preguiçosos que despertam. Há uma quietude que se instala no ar, uma mudança na temperatura, uma mensagem sutil que todos os seres vivos na Terra compreendem instintivamente. O dia está terminando. A energia vibrante e externa do Sol está dando lugar a uma energia mais calma, mais interna. Esta transição, este crepúsculo, é a primeira nota na sinfonia da noite e é a antítese perfeita do que o paradoxo sugeriria. Em um universo olberiano, não haveria crepúsculo. Não haveria essa despedida suave da luz. Haveria apenas a troca de uma fonte de luz dominante, o nosso Sol, por 1 milhão de milhões de outras fontes, resultando em um brilho contínuo e impiedoso. À medida que a escuridão se aprofunda, o mundo se transforma. As criaturas do dia procuram abrigo, e as da noite começam a sua jornada. Para a humanidade, desde tempos imemoriais, a chegada da noite tem sido um convite ao recolhimento, ao descanso, à introspecção. O véu escuro que cobre o céu nos oferece um refúgio. Ele nos permite acender nossas próprias luzes pequenas e frágeis, fogueiras, velas, lâmpadas, que criam bolsões de intimidade e calor em meio à vastidão. É sob o manto da noite que as famílias se reúnem, que as histórias são contadas em sussurros, que a mente se acalma após as exigências do dia. O sono, esse estado misterioso e vital de inconsciência, só é possível graças a essa escuridão periódica. Nosso próprio ritmo biológico, o ciclo circadiano que governa nosso corpo, está fundamentalmente sintonizado com essa alternância de luz e trevas. A escuridão não é, portanto, uma mera ausência de luz. Ela é um ingrediente ativo e essencial na receita da vida, como a conhecemos. Ela é a pausa necessária na música, o espaço em branco na página que dá sentido às palavras. A escuridão que Olbers questionou é, na prática, o berço do nosso descanso e da nossa regeneração. Agora, tente se transportar para a realidade alternativa, a conclusão lógica de um universo infinito e eterno. Imagine que, após o pôr do sol, o céu permanecesse intensamente iluminado. Um brilho leitoso e constante, vindo de todas as direções, sem fonte discernível. As estrelas individuais, os planetas, a lua, todos seriam invisíveis, ofuscados por essa luminosidade de fundo esmagadora. As plantas confusas não saberiam quando realizar a fotossíntese ou quando descansar. Os animais noturnos não teriam seu habitat. E nós, como poderíamos dormir? Como poderíamos encontrar um momento de paz visual, de alívio para nossos sentidos? A poluição luminosa que hoje tanto nos preocupa nas grandes cidades seria a condição natural de todo o planeta, elevada a um nível inimaginável. Viveríamos em um estado de alerta perpétuo, nosso ritmo biológico quebrado, nossa psicologia profundamente alterada. A noite, como conceito de descanso e mistério, deixaria de existir. É ao contemplar as consequências de um céu perpetuamente brilhante que começamos a entender o verdadeiro presente que a escuridão nos oferece. A vivência diária do paradoxo é a gratidão silenciosa por um céu que se apaga. Além do descanso, a escuridão noturna é a grande tela sobre a qual o cosmos se revela a nós, de forma seletiva e poética. Se o céu fosse um brilho uniforme, nunca teríamos visto as estrelas como pontos distintos de luz. Nunca teríamos conectado esses pontos para formar constelações, que se tornaram a base de mitologias, calendários e da própria ciência da astronomia. O ato de olhar para cima e ver a Via Láctea como uma faixa luminosa que corta o céu, um vislumbre da estrutura da nossa própria galáxia, seria impossível. A escuridão nos dá perspectiva. Ela nos permite distinguir o perto do longe, o brilhante do tênue. Ela cria profundidade. É como estar em uma sala escura com algumas velas acesas. Cada chama é distinta, bela, hipnotizante. Agora imagine se as paredes, o teto e o chão dessa sala brilhassem com a intensidade de um holofote. As velas ainda estariam lá, mas sua luz individual
se perderia no brilho avassalador. A noite escura nos permite apreciar cada vela cósmica. Ela nos permite sentir a vastidão do espaço não como uma parede opressora de luz, mas como um abismo profundo e convidativo, pontilhado por ilhas distantes de brilho. A experiência de se sentir pequeno sob o céu estrelado, uma sensação que inspira humildade e admiração, é um presente direto da solução do paradoxo de Olbers. A escuridão é o que nos permite medir o universo, tanto com nossos instrumentos quanto com nossa alma. Ela é a condição necessária para a admiração, para começar a desvendar o véu da noite, para entender por que a escuridão reina onde a lógica parecia exigir luz. Precisamos ir além da observação e mergulhar nos mecanismos ocultos do próprio cosmos. A primeira tentativa de reconciliar a noite escura com um universo infinito foi uma ideia elegante e intuitiva. Talvez, pensaram alguns astrônomos, o espaço não seja perfeitamente transparente. Talvez ele esteja permeado por uma névoa sutil, nuvens de poeira e gás que flutuam entre as estrelas. Essa poeira interestelar agiria como uma cortina de fumaça cósmica, absorvendo a luz das estrelas mais distantes antes que ela pudesse chegar até nós. Imagine-se novamente na nossa floresta infinita. Se houvesse uma névoa densa entre as árvores, você não conseguiria ver os troncos mais distantes. A sua visão seria limitada, e o fundo pareceria uma parede cinzenta e impenetrável, não uma coleção de troncos individuais. Da mesma forma, a poeira cósmica bloquearia a luz das estrelas infinitas, e o céu permaneceria escuro. Por um tempo, essa parecia ser uma solução perfeitamente razoável. Ela mantinha a reconfortante ideia de um universo infinito e eterno, adicionando apenas um novo ingrediente à receita cósmica. No entanto, essa solução, por mais atraente que fosse, carregava dentro de si uma falha fatal, uma bomba relógio termodinâmica. A física nos ensina que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. A luz absorvida pela poeira interestelar não desapareceria simplesmente. Ela aqueceria as partículas de poeira. Pense em uma pedra escura deixada sob o sol do meio-dia. Com o tempo, ela absorve a luz e se torna quente ao toque. Agora imagine essa poeira cósmica suspensa no espaço, absorvendo a luz de um número infinito de estrelas por um tempo infinito. Inevitavelmente, essa poeira se aqueceria. E à medida que se aquecesse, ela começaria a emitir sua própria radiação, sua própria luz, exatamente como o metal aquecido em uma forja começa a brilhar, primeiro em um vermelho opaco e depois em um branco incandescente. Em um universo eterno, essa poeira já teria tido todo o tempo do mundo para atingir um equilíbrio térmico com a luz das estrelas que a banha. Ela se tornaria tão quente quanto a superfície das próprias estrelas. Portanto, em vez de ser uma cortina escura, a poeira interestelar se transformaria em uma fonte de luz difusa e avassaladora, preenchendo o céu com o mesmo brilho que ela deveria bloquear. A cortina de fumaça se incendiaria e estaríamos de volta ao céu branco ofuscante. A escuridão da noite era mais teimosa do que se imaginava, e sua explicação precisava ser muito mais radical. A verdadeira resposta começou a tomar forma não com uma nova observação do céu, mas com uma ideia sussurrada pela pena de um poeta e escritor de contos de mistério. Em 1848, Edgar Allan Poe, em um ensaio em prosa poética chamado Eureka, ofereceu uma intuição de uma beleza assombrosa. Ele escreveu: se a sucessão de estrelas fosse infinita, então o fundo do céu se apresentaria a nós com uma luminosidade uniforme. Visto que não é assim, somos forçados a supor que a distância do fundo invisível é tão imensa que nenhum raio de luz dele ainda pôde nos alcançar. Poe não era um cientista, mas sua mente, acostumada a procurar por pistas ocultas, havia tropeçado na primeira peça fundamental da solução. Ele quebrou a segunda fundação do paradoxo, a ideia de um universo eterno. E se o universo não existiu para sempre? E se ele teve um começo? Se o universo teve um ponto de partida, então a luz, por mais rápida que seja, precisa de tempo para viajar. A velocidade da luz, embora imensa, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, não é infinita. Quando olhamos para uma estrela distante, não a vemos como ela é agora, mas como ela era no passado,
no momento em que a luz que atinge nossos olhos iniciou sua longa jornada. Olhar para o espaço profundo é olhar para o tempo profundo. Esta ideia, a finitude da idade do universo, é uma das duas chaves que abrem a fechadura do paradoxo. Se o universo nasceu há um tempo finito, hoje sabemos que foi há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então só podemos ver a luz das estrelas e galáxias que estão dentro de uma certa distância de nós. Essa distância é o nosso horizonte cósmico, a fronteira do universo observável. É a distância máxima que a luz teve tempo de percorrer desde o início de tudo. Existem, muito provavelmente, galáxias para além desse horizonte, talvez um número infinito delas, como a velha teoria sugeria. Mas a sua luz ainda não teve tempo de completar a jornada épica através do espaço-tempo para chegar até nós. O céu noturno, portanto, está escuro em certas direções porque nessas direções estamos olhando para um tempo tão primordial que as estrelas e galáxias ainda não haviam se formado, ou sua luz simplesmente ainda está a caminho. A escuridão da noite é, em essência, uma janela para o passado. Não é um vazio, mas a imagem do universo antes que as primeiras luzes se acendessem. É como estar em uma sala escura e vasta, onde milhares de velas estão sendo acesas em momentos diferentes e em locais diferentes. A qualquer momento, você só verá a luz daquelas velas cuja chama já teve tempo de viajar até seus olhos. O resto da sala permanece na escuridão, aguardando a chegada de mais luz. Mas havia ainda outra camada, um mecanismo ainda mais profundo e estranho que contribuía para a escuridão. No início do século XX, astrônomos como Vesto Slipher e mais tarde, de forma conclusiva, Edwin Hubble, fizeram uma descoberta que abalou os alicerces da cosmologia. Eles notaram que a luz vinda de galáxias distantes parecia esticada. A luz era mais vermelha do que deveria ser. Esse fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho, redshift, era o equivalente cósmico do efeito Doppler, o mesmo que faz a sirene de uma ambulância parecer mais grave à medida que ela se afasta de nós. A conclusão era inescapável. As galáxias distantes estavam se afastando de nós. E quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela parecia se afastar. Isso não significava que estávamos no centro de uma explosão. Significava que o próprio tecido do espaço-tempo estava se expandindo, carregando as galáxias consigo, como passas em um pão que cresce no forno. O universo não era estático, como Newton e tantos outros haviam acreditado. Ele era dinâmico, estava em constante expansão. Essa expansão do universo é a segunda chave para a solução do paradoxo. À medida que a luz de uma galáxia distante viaja pelo espaço em expansão, suas ondas são esticadas junto com o tecido do espaço-tempo. Ondas de luz mais longas correspondem a cores mais próximas do vermelho no espectro. Mas se o esticamento for extremo o suficiente, a luz pode ser desviada para além do vermelho, para o infravermelho, para as micro-ondas e para as ondas de rádio, formas de luz que nossos olhos não conseguem ver. Assim, a luz das galáxias mais distantes e mais antigas chega até nós com sua energia drasticamente reduzida, ou em comprimentos de onda completamente invisíveis para nós. Elas ainda estão enviando sua luz, mas essa luz perdeu seu vigor em sua longa jornada através de um universo em crescimento. O cosmos está, em um sentido muito real, se escurecendo com a idade. A expansão não apenas afasta as fontes de luz, mas também enfraquece a luz que já está a caminho. Portanto, a escuridão da noite é o resultado combinado de duas verdades cósmicas monumentais. O universo teve um começo e está se expandindo desde então. A noite é escura porque as estrelas não brilharam para sempre e porque o espaço entre nós e elas está crescendo, roubando a energia da sua luz ancestral. O silêncio escuro do céu é o eco da criação e o sussurro da expansão contínua. A escuridão que nos envolve a cada noite, como vimos, não é um simples vazio. Ela é uma tela, mas uma tela que guarda seus próprios segredos, pintada com tintas invisíveis aos nossos olhos. Descobrimos que a noite é escura, porque o universo teve um começo e porque o próprio espaço está se esticando, roubando a energia da luz das estrelas mais antigas. Mas esta é apenas a superfície do mistério. O segredo mais profundo e maravilhoso não é porque o céu parece escuro,
mas o fato de que, em um sentido muito real, ele não está. O cosmos, na verdade, está a brilhar. Ele está preenchido por uma luz antiga e onipresente, um brilho que vem de todas as direções ao mesmo tempo, exatamente como a lógica do paradoxo de Olbers previa. Acontece que essa luz, o mais antigo fóssil do universo, canta em uma frequência que nossos olhos não foram feitos para ouvir. Para descobrir este segredo, precisamos nos afastar da poesia da visão e entrar no reino silencioso das ondas de rádio, onde, em meados do século XX, dois cientistas, sem querer, escutaram o eco da própria criação. Imagine a cena. Nova Jersey, 1964. Dois jovens radioastrônomos, Arno Penzias e Robert Wilson, estão trabalhando com uma antena colossal em formato de corneta, um instrumento de uma sensibilidade extraordinária, originalmente projetado para comunicações por satélite. O objetivo deles era mapear os sinais de rádio vindos da nossa galáxia. Mas desde o primeiro dia, eles se depararam com um problema irritante, um ruído de fundo persistente. Era um zumbido fraco, um chiado baixo, mas incrivelmente teimoso. De onde quer que eles apontassem a antena, para o centro da Via Láctea, para o espaço vazio, para qualquer ponto do céu, o chiado estava lá. Não importava a hora do dia ou a estação do ano. Era um sussurro cósmico que se recusava a calar. Como bons cientistas, eles tentaram de tudo para eliminar o que presumiam ser uma interferência. Eles recalibraram os instrumentos, verificaram cada conexão, cada fio, cada amplificador. Eles até mesmo subiram na gigantesca estrutura da antena para limpar o que eles descreveram como um material dielétrico branco, que nada mais era do que os dejetos de um par de pombos que havia feito da antena seu lar. Mas nem mesmo a remoção dos pombos e de seus vestígios silenciou o sussurro. O ruído persistia, uniforme e misterioso, vindo de todos os cantos do universo. O que Penzias e Wilson haviam encontrado sem saber era a maior descoberta cosmológica do século. Eles não estavam ouvindo uma interferência terrestre, mas sim a luz mais antiga do universo. Era o brilho remanescente do próprio Big Bang. Para entender isso, precisamos viajar para trás no tempo, para uma era muito antes da primeira estrela, quando o universo era um lugar inimaginavelmente diferente. Nos seus primeiros 380. 0 anos, o cosmos era uma sopa densa, quente e opaca, de partículas subatômicas e luz. A temperatura era tão extrema que os elétrons não conseguiam se ligar aos núcleos para formar átomos estáveis. A luz, os fótons, estava aprisionada nessa névoa primordial, ricocheteando incessantemente nas partículas carregadas, incapaz de viajar livremente. O universo inteiro brilhava como o interior de uma estrela, uma bola de fogo ofuscante e uniforme. Então, à medida que o universo se expandia, ele também se resfriava. Quando a temperatura caiu para cerca de 3.000 graus Celsius, algo mágico aconteceu. Os elétrons finalmente tiveram energia suficiente para se combinar com os núcleos, formando os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. De repente, a névoa se dissipou. O universo tornou-se transparente, e toda a luz que estava aprisionada foi libertada de uma só vez, livre para viajar pelo cosmos para sempre. Esse flash de luz primordial, conhecido hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, é o sussurro que Penzias e Wilson detectaram. É a imagem do universo bebê, o eco daquela transição da opacidade para a transparência. Mas por que não a vemos como uma luz ofuscante? A resposta está na segunda chave do paradoxo de Olbers, a expansão do espaço. Nos 13,8 bilhões de anos que se passaram desde que essa luz foi libertada, o universo se expandiu 1000 vezes em tamanho. E à medida que o espaço se esticou, ele esticou as ondas dessa luz primordial junto com ele. A luz, que originalmente era tão quente e energética quanto a superfície de uma estrela, foi esticada para comprimentos de onda muito mais longos, perdendo sua energia no processo. Ela se moveu do espectro visível, passando pelo infravermelho, até chegar ao domínio das micro-ondas. A sua temperatura caiu de 3.000 graus para meros 2,7 graus acima do zero absoluto. Portanto, o grande segredo da noite escura é este.
O céu está de fato preenchido por uma luminosidade uniforme que vem de todas as direções. Olbers estava em um sentido profundo, correto. Apenas não podemos vê-la. A escuridão que nossos olhos percebem é um véu que esconde um brilho onipresente, as brasas frias da fogueira da criação. Um brilho que nos banha a cada segundo de nossas vidas, conectando-nos diretamente ao nascimento do tempo e do espaço. Mas o cosmos, em sua complexidade, pode guardar mais de um segredo. Enquanto a descoberta da radiação cósmica de fundo ofereceu uma solução bela e completa para o paradoxo, outra ideia intrigante, vinda do campo da matemática, sugere uma perspectiva diferente, um mistério dentro do mistério. O matemático Benoit Mandelbrot, o pai da geometria fractal, propôs que talvez um dos pressupostos iniciais do paradoxo estivesse errado. O paradoxo assume que o universo é uniformemente preenchido por estrelas e galáxias. Mas e se não for? Um fractal é um padrão que se repete em diferentes escalas. Pense na costa de um país. Você vê baías e penínsulas. Se você der um zoom em uma península, verá baías e penínsulas menores. Se der zoom novamente, o padrão se repete. Mandelbrot sugeriu que a distribuição da matéria no universo poderia seguir um padrão semelhante. As estrelas se agrupam em galáxias, as galáxias se agrupam em aglomerados, os aglomerados se agrupam em superaglomerados. E entre essas estruturas, existem vazios imensos, regiões de escuridão quase absoluta. Se essa estrutura hierárquica e fractal continuasse para sempre, com vazios cada vez maiores em escalas cada vez maiores, então o universo não seria uniforme. A densidade média de matéria diminuiria à medida que você olhasse para volumes maiores de espaço. Nesse cenário, mesmo em um universo infinito e eterno, a maioria das linhas de visão que partem dos nossos olhos não terminaria na superfície de uma estrela. Elas viajariam indefinidamente através desses vazios colossais e o céu permaneceria escuro. Embora as observações cosmológicas em grande escala hoje sugiram que o universo se torna mais ou menos uniforme nas maiores distâncias, a ideia fractal nos lembra que a simplicidade de nossas suposições é sempre um alvo para a complexidade da realidade. A escuridão pode não ser apenas um eco do tempo, mas também um reflexo da intrincada e elegante arquitetura do espaço. O céu noturno, então, não é apenas um livro de história, é também uma obra de arte geométrica, cujos padrões mais profundos ainda estamos apenas começando a decifrar. A solução para um enigma tão antigo e fundamental, como o paradoxo de Olbers, não é como fechar um livro e colocá-lo de volta na estante. É mais como encontrar uma chave que não abre apenas uma porta, mas revela que o corredor em que nos encontramos se conecta a todos os outros cômodos da casa do conhecimento. A escuridão da noite, uma vez compreendida como o eco de um universo jovem e em expansão, tornou-se um fio dourado que, ao ser puxado, começou a tecer conexões inesperadas com quase todos os campos da física, da filosofia e até mesmo da biologia. A compreensão da noite escura não foi um fim, mas um novo começo, o ponto de partida que redefiniu o nosso mapa da realidade e o nosso lugar dentro dela. O impacto mais imediato e profundo foi a demolição final da antiga e reconfortante visão de um universo estático. Por milênios, a humanidade olhou para os céus e viu a imagem da eternidade e da imutabilidade. As estrelas eram faróis fixos em um oceano de tempo sem fim, governadas por leis perfeitas e imutáveis. O universo de Newton era um relógio cósmico sublime, que sempre havia funcionado e sempre funcionaria da mesma maneira. Mas a noite escura provou que essa imagem era uma ilusão. O universo não era um palco estático onde os eventos cósmicos se desenrolavam. O universo em si era o evento. Ele tinha uma história, uma biografia, tinha um momento de nascimento quente e violento, e tem vivido uma longa e contínua narrativa de crescimento e mudança desde então. Essa percepção transformou a cosmologia. De repente, os astrônomos não eram mais apenas cartógrafos do espaço, medindo distâncias e catalogando objetos. Eles se tornaram arqueólogos do tempo, escavando as camadas de luz para ler a história da própria existência. Cada galáxia distante tornou-se um fóssil, cada fóton de luz, uma palavra em um épico cósmico.
Essa nova visão de um universo dinâmico estabeleceu uma conexão profunda com um dos conceitos mais misteriosos da física, a flecha do tempo. Por que o tempo parece fluir em apenas uma direção? Por que lembramos do passado, mas não do futuro? As leis fundamentais da física, em sua maioria, não se importam com a direção do tempo. Elas funcionariam igualmente bem para a frente ou para trás. No entanto, nossa experiência do universo é de um fluxo irreversível. A solução do paradoxo de Olbers nos deu uma âncora cósmica para essa flecha do tempo. O universo está se movendo de um estado de baixa entropia no passado, o Big Bang, incrivelmente quente, denso e ordenado, para um estado de entropia cada vez maior no futuro. A expansão do universo é a manifestação em grande escala dessa progressão. A noite é escura porque o passado era diferente do futuro. A escuridão é a prova de que não vivemos em um lago estagnado de tempo, mas em um rio que flui, com uma nascente bem definida. Se o universo fosse eterno e estático, ele já teria atingido um estado de equilíbrio térmico, a chamada morte térmica, onde tudo estaria na mesma temperatura morna e nenhum trabalho útil poderia ser feito. O céu noturno brilharia com a luz desse equilíbrio monótono. A escuridão, portanto, é o símbolo do desequilíbrio do nosso universo, um desequilíbrio glorioso que permite que as coisas aconteçam, que a complexidade surja e que a própria vida exista. E aqui encontramos a conexão mais íntima e vital, a relação entre a noite escura e a nossa própria existência. A vida, em sua essência, é um processo que se alimenta de gradientes de energia. Nós e todas as formas de vida na Terra existimos graças a uma fonte de energia de alta qualidade. O nosso Sol, um ponto incrivelmente quente, em contraste com um dissipador de energia de baixa qualidade, o frio e escuro espaço profundo. As plantas capturam a luz solar e a usam para criar ordem a partir da desordem. Os animais comem as plantas e usam essa energia para se mover, pensar e viver. Todo esse ciclo só é possível porque o calor do sol tem para onde fluir, para a vasta e fria escuridão do céu noturno. Se o céu brilhasse com a mesma temperatura da superfície do sol, como o paradoxo sugeria, não haveria gradiente de energia, não haveria fluxo. O universo estaria em um estado de equilíbrio sufocante e a complexidade frágil e bela que chamamos de vida nunca poderia ter surgido. A escuridão da noite não é, portanto, um pano de fundo passivo para a nossa existência. Ela é uma condição prévia e necessária. O céu escuro é o útero cósmico que permite que as sementes da vida germinem e floresçam em torno das fogueiras quentes, que são as estrelas. Somos filhos do contraste, nascidos da dança entre a luz de um sol e a profunda escuridão do espaço. Cada respiração que tomamos é um testemunho silencioso da solução do paradoxo de Olbers. Além disso, a jornada para resolver o paradoxo abriu as portas para os maiores mistérios da cosmologia moderna, revelando conexões com partículas e forças que nem imaginávamos existir. Quando os cientistas começaram a construir modelos detalhados do universo em expansão, baseados na relatividade geral de Einstein, eles perceberam que a matéria visível, as estrelas, o gás e a poeira que podemos ver, não era suficiente. As contas simplesmente não fechavam. As galáxias giravam rápido demais para não se despedaçarem. Elas precisavam de uma massa extra, invisível, para mantê-las unidas através da gravidade. Assim nasceu o conceito de matéria escura. A estrutura em grande escala do universo, os aglomerados de galáxias e os vastos vazios entre eles, também exigiam essa substância misteriosa para se formar da maneira como a observamos. A escuridão do céu, que nos levou a um universo em expansão, acabou nos mostrando que a maior parte da matéria nesse universo é ela mesma escura, e o mistério se aprofundou ainda mais. No final dos anos 1990, observações de supernovas distantes revelaram algo totalmente inesperado. A expansão do universo não estava diminuindo a velocidade, como se esperaria devido à atração gravitacional de toda a matéria. Pelo contrário, estava acelerando. Uma força desconhecida, uma espécie de antigravidade embutida no próprio tecido do espaço-tempo, estava empurrando o cosmos para fora,
a um ritmo cada vez maior. A essa força misteriosa, demos o nome de energia escura. A simples pergunta, por que o céu é escuro? Nos levou degrau por degrau à conclusão impressionante de que cerca de 95% do nosso universo é composto por matéria escura e energia escura, entidades sobre as quais não sabemos quase nada. A escuridão visível da noite é apenas a ponta de um iceberg de uma escuridão muito mais profunda e fundamental que governa o destino do nosso cosmos. O paradoxo, em sua resolução, não nos deu o mapa final do universo. Ele nos mostrou o quão vasto e desconhecido o território realmente é, conectando a tranquilidade do nosso céu noturno às fronteiras mais ativas e enigmáticas da física contemporânea. A nossa relação com o céu noturno é mais antiga que a nossa própria história escrita. É uma conexão tecida nos primórdios da consciência, quando os nossos ancestrais se reuniam ao redor do fogo e erguiam os olhos para o véu escuro salpicado de diamantes. Naquela escuridão, eles não viam um problema de física, mas um espelho para a sua alma, uma tela para os seus medos, esperanças e mitos. A Noite Escura foi o primeiro livro da humanidade e as suas páginas foram lidas por todas as culturas, em todas as eras. As constelações não eram apenas agrupamentos aleatórios de estrelas, eram os personagens de um drama divino, heróis, monstros e deuses gravados em luz. A Ursa Maior, o Caçador Órion, o Escorpião, eles eram a manifestação celeste das histórias que usávamos para dar sentido ao mundo e ao nosso lugar nele. A escuridão era o palco essencial para este teatro cósmico. Sem ela, se o céu fosse um brilho uniforme e monótono, a nossa imaginação não teria tido um lugar para ancorar. Teríamos sido privados da nossa primeira fonte de mitologia, da nossa primeira tentativa de encontrar ordem e narrativa no caos aparente da existência. A dualidade fundamental entre o dia, o mundo do trabalho e do visível, e a noite, o mundo do descanso, do mistério e do invisível, moldou a nossa psicologia, a nossa religião e a nossa linguagem. A Noite Escura não era apenas um fenômeno astronômico, era um pilar da nossa cultura nascente. Esta influência profunda se estendeu para além dos mitos e ecoou através dos corredores da nossa expressão artística. A escuridão da noite, com seu contraste dramático com a luz das estrelas e da lua, tem sido uma musa inesgotável para poetas, pintores e músicos. Pense na Noite Estrelada de Van Gogh. O que torna essa pintura tão poderosa não são apenas as estrelas, mas o céu escuro e turbulento que as envolve. É a dança entre o abismo escuro e a luz rodopiante que nos comove, um reflexo da própria luta interior do artista e da condição humana. Pense nos inúmeros poemas de amor escritos sob a luz da lua, onde a escuridão ao redor cria um santuário de intimidade para os amantes. Pense nas sinfonias que tentam capturar a majestade solene e melancólica de uma paisagem noturna. A arte humana prospera no contraste, na tensão entre luz e sombra, conhecido e desconhecido. Um céu perpetuamente brilhante seria um deserto para a inspiração, uma tela branca e ofuscante onde nenhuma nuance, nenhum mistério, nenhuma beleza sutil poderia florescer. A escuridão nos deu a paleta de cores com a qual pintamos nossas emoções mais profundas, do romance à solidão, da admiração ao terror. Ela nos deu o silêncio visual necessário para que pudéssemos criar nossa própria luz, nossa própria beleza, em resposta à vastidão. Para além do reino do espírito e da arte, a relação da humanidade com a Noite Escura teve um impacto profundamente prático e tangível, que literalmente moldou o mapa do nosso mundo. Durante séculos, o céu noturno foi o nosso único guia confiável através de terras e mares desconhecidos. A estrela polar no hemisfério norte, o Cruzeiro do Sul no sul, esses faróis celestes fixos contra o fundo escuro do firmamento, permitiram que os navegadores se aventurassem para além da vista da costa, conectando continentes, permitindo o comércio e a troca de culturas. Os oceanos foram conquistados não pela força dos braços, mas pela sabedoria lida na escuridão. As grandes viagens de descobrimento que definiram a era moderna teriam sido impensáveis sem um céu escuro e legível. Em um mundo alberiano, com o céu inundado de luz, esses pontos de referência vitais estariam completamente ofuscados. A navegação seria limitada a viagens costeiras.
O mundo seria um lugar muito maior e mais desconectado, e a história da civilização humana, com suas migrações e intercâmbios, teria seguido um curso radicalmente diferente. A escuridão da noite não foi apenas um guia para a nossa alma, mas também para os nossos navios. E ao fazê-lo, ela esculpiu a forma do mundo em que vivemos hoje. Quando a ciência finalmente começou a decifrar a mensagem contida na escuridão, o impacto em nossa autopercepção foi sísmico. A solução para o paradoxo de Olbers fez mais do que apenas reorganizar nosso modelo do universo. Ela redefiniu nossa identidade como espécie. A descoberta de que o universo teve um começo nos tirou do estado de orfandade cósmica. Não estávamos mais à deriva em um oceano de tempo infinito e sem propósito. Em vez disso, éramos parte de uma história, um épico em andamento que começou há 13,8 bilhões de anos. A escuridão da noite é a prova tangível de que o universo tem uma biografia, e, se o universo tem uma, nós também temos. Somos o resultado de uma longa cadeia de eventos cósmicos, da formação das primeiras partículas, à fusão dos elementos nas estrelas, ao nascimento do nosso Sol e da nossa Terra. Essa percepção nos deu uma linhagem, uma conexão profunda com o passado do cosmos. Além disso, a descoberta da expansão do universo mudou nossa compreensão do futuro. Não vivemos em um relógio estático, mas em um organismo em crescimento. Isso nos deu um senso de direção, um contexto para a nossa própria evolução. A escuridão da noite, portanto, tornou-se o elo entre nossa história cultural e nossa história cósmica. Ela nos ensinou que não somos meros espectadores do universo, mas uma expressão transitória e consciente de sua própria jornada evolutiva. Ironia do destino. Nós que finalmente entendemos por que a noite é escura, estamos agora a acendê-la com nossas próprias mãos. A poluição luminosa de nossas cidades está criando um véu artificial que nos rouba a visão das estrelas. Estamos em nossas pequenas bolhas de civilização, recriando as condições de um céu olberiano, apagando a visão da Via Láctea para as gerações futuras. Ao fazer isso, corremos o risco de cortar o fio que nos conecta à nossa herança mais antiga. Estamos privando nossos filhos da mesma fonte de admiração, mitologia e orientação que moldou nossos ancestrais. A luta para preservar os céus escuros é mais do que uma questão ambiental ou astronômica. É uma luta para preservar uma parte fundamental da experiência humana. A noite escura é um recurso natural, não de matéria, mas de perspectiva. Ela nos oferece humildade, nos lembra da nossa pequenez e da grandeza do todo. Ela nos acalma, nos convida à introspecção e nos conecta a algo muito maior do que nossas preocupações diárias. A escuridão que Olbers questionou se revela, no final, como um presente. Um presente que nos permitiu criar mitos, inspirar arte, navegar pelo mundo e, finalmente, entender nossas próprias origens. A relação da humanidade com a noite é a história de como aprendemos a ler no escuro. E o que encontramos lá não foi o vazio, mas a nós mesmos. A escuridão da noite, como descobrimos, é um livro de história, com suas páginas escritas na linguagem da luz que viajou no tempo. Ela nos conta sobre o nascimento do universo e sobre a sua longa e contínua expansão. Mas este livro ainda não está terminado. As mesmas forças que pintam o nosso céu noturno com o veludo da escuridão estão, neste exato momento, escrevendo os seus capítulos finais. O futuro do nosso tema é, portanto, o futuro do próprio cosmos. Um futuro moldado pela misteriosa força que chamamos de energia escura, a grande e silenciosa arquiteta do nosso destino cósmico. Esta energia, uma propriedade intrínseca do próprio vácuo do espaço, age como uma suave, mas implacável pressão para fora, fazendo com que a expansão do universo não apenas continue, mas acelere a cada momento que passa. Estamos vivendo em uma era de ouro da observação cósmica, mas esta era tem um fim, e o que vem depois é uma transformação tão profunda que mudará a própria natureza do céu noturno e talvez a possibilidade de se fazer ciência. Imagine o céu noturno daqui a alguns bilhões de anos. As estrelas da nossa Via Láctea ainda estarão lá, e nossa galáxia vizinha, Andrômeda, estará perigosamente próxima, a caminho de uma colisão e fusão que criará uma nova e gigantesca galáxia elíptica. Por um tempo, o céu noturno para os habitantes de Lactômeda será espetacular.
Mas, para além do nosso grupo local de galáxias, o cenário será de um esvaziamento progressivo e inexorável. À medida que a expansão acelerada continua, as galáxias distantes, aquelas que hoje vemos como pequenas manchas de luz em nossos telescópios, estarão se afastando de nós a velocidades cada vez maiores. Chegará um ponto em que elas cruzarão um horizonte cósmico, um ponto de não retorno. A velocidade de recessão delas se tornará maior que a velocidade da luz. Isso não viola a relatividade. Nada está se movendo através do espaço mais rápido que a luz, mas o próprio espaço entre nós e elas estará se esticando tão rapidamente que a luz emitida por elas nunca mais poderá completar a jornada até nós. Uma por uma, as galáxias distantes piscarão e desaparecerão da nossa vista. Sua luz desviada para o vermelho até o infinito, tornando-se indetectável. O céu noturno do futuro distante será um lugar incrivelmente solitário. Astrônomos em um planeta daqui a 100 bilhões de anos olharão para cima e verão apenas as estrelas de sua própria megagaláxia, cercadas por um vazio absoluto e escuro. A consequência desta solidão cósmica é profunda. Esses futuros astrônomos não teriam nenhuma evidência da expansão do universo. Não haveria desvio para o vermelho a ser medido, pois não haveria outras galáxias para observar. Eles não teriam como detectar a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, pois ela teria sido esticada a comprimentos de onda tão longos que se tornaria indistinguível do ruído de fundo. Sem nenhuma evidência de um começo ou de uma expansão, sua cosmologia seria radicalmente diferente da nossa. Eles poderiam concluir, logicamente, que vivem em um universo-ilha, estático e eterno, flutuando sozinho em um vazio infinito. Eles estariam de volta ao universo de Newton, presos em uma ilusão cosmológica, criada pela expansão acelerada. O paradoxo de Olbers, para eles, talvez nem fizesse sentido, pois seu céu observável seria genuinamente pobre em fontes de luz. A escuridão, que para nós foi a chave que revelou a história do universo, se tornará para eles uma fechadura, trancando para sempre os segredos da criação. Mas a história não termina aí. A jornada para a escuridão continua, em uma escala de tempo que desafia a imaginação humana. É o cenário conhecido como a morte térmica, ou o grande congelamento. Após trilhões de anos, a formação de estrelas cessará. O gás necessário para acender novas fogueiras cósmicas terá se esgotado. As estrelas existentes queimarão seu combustível e morrerão, uma por uma. As estrelas massivas já se foram há muito tempo, em explosões de supernovas. As estrelas, como o nosso Sol, se tornarão anãs brancas, brasas de carbono e oxigênio que esfriarão lentamente ao longo de éons, até se tornarem anãs negras, esferas frias e mortas vagando pela escuridão. As últimas a brilhar serão as pequenas e eficientes anãs vermelhas. Elas queimarão seu hidrogênio por trilhões de anos, banhando seus sistemas planetários mortos em uma luz crepuscular e avermelhada. Mas, eventualmente, até mesmo a última anã vermelha se extinguirá. A Era das Estrelas, a Stelliferous Era, chegará ao fim. O universo mergulhará em uma escuridão quase total, habitado apenas pelos restos mortais das estrelas. Anãs negras, estrelas de nêutrons e buracos negros. Esta será a solução final e literal para o paradoxo de Olbers. O céu será escuro porque as luzes simplesmente se apagaram. Mesmo nesta escuridão profunda, a saga do tempo continua. Os próprios buracos negros, esses campeões da gravidade, não são eternos. Através de um processo quântico conhecido como radiação Hawking, eles evaporam lentamente, perdendo massa na forma de partículas ao longo de períodos de tempo incompreensivelmente vastos. Um buraco negro de massa estelar levará mais de 1060 anos para desaparecer. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias levarão ainda mais tempo, mas no final, até o último buraco negro se dissipará em um flash final de partículas. O que sobrará será um universo frio, vasto e quase vazio, preenchido apenas por uma sopa diluída de fótons e partículas subatômicas, um cosmos em seu estado de máxima entropia, onde nada mais acontece. A flecha do tempo perderá seu significado. A escuridão será absoluta e eterna.
Enquanto este futuro distante é o destino final do cosmos, há um risco mais imediato e auto-infligido que ameaça a nossa própria relação com a noite. A poluição luminosa, o brilho artificial de nossas cidades, está criando uma barreira entre nós e o universo. Para um número crescente de pessoas, o céu noturno não é um veludo escuro pontilhado de estrelas, mas um brilho laranja e sem características. Estamos ativamente destruindo a escuridão que nos serviu de guia e inspiração por milênios. O risco é que, muito antes de as galáxias distantes desaparecerem, nós mesmos nos cegaremos para a sua existência. Podemos perder a conexão visceral com o cosmos que alimenta a curiosidade e a admiração, as sementes de toda a ciência e filosofia. A inovação, no entanto, é a nossa resposta. Telescópios como o James Webb são nossas máquinas do tempo, projetadas para perscrutar essa escuridão e capturar a luz das primeiras galáxias que se formaram. Estamos desenvolvendo novas formas de astronomia, usando ondas gravitacionais e neutrinos para ouvir os ecos dos eventos mais violentos e antigos do universo, eventos que a própria luz não pode revelar. O futuro do paradoxo de Olbers é, portanto, duplo. Por um lado, é a jornada inexorável do próprio cosmos em direção a uma escuridão final e completa. Por outro, é a nossa própria corrida contra o tempo e contra nós mesmos para ler as últimas páginas do livro do céu antes que a luz se apague ou que nós mesmos nos esqueçamos de como olhar para cima. E assim, a nossa longa viagem através do tempo e do espaço nos traz de volta ao ponto de partida, de volta a este exato momento, a este lugar de quietude onde você se encontra, envolto pela penumbra do seu quarto. A escuridão que o rodeia agora, tão familiar e serena, já não é mais a mesma. Ela foi transformada. Não é mais um simples véu que separa o dia da noite, mas um espelho profundo e silencioso. Um espelho escuro que não reflete a sua imagem, mas a sua linhagem. Se você pudesse olhar para dentro dessa escuridão, com olhos que enxergam o tempo, veria não o vazio, mas a plenitude da nossa história cósmica. Veria o brilho fantasmagórico e esticado da primeira luz, as brasas frias da criação que ainda nos banham como uma memória onipresente. Veria a dança de galáxias se afastando, levadas pela correnteza de um espaço em expansão. A escuridão da noite não é uma ausência de luz, é a presença visível do tempo, é a cor da profundidade, a textura da própria história do universo tornada tangível, um oceano de passado, sobre o qual nosso pequeno mundo flutua como um barco solitário. A pergunta de Olbers, nascida da lógica e da razão, encontrou sua resposta na poesia de um universo que teve a audácia de nascer. O paradoxo, no final, nos ensina uma lição de uma humildade imensa. Ele nos mostra que as verdades mais profundas muitas vezes se escondem naquilo que tomamos como garantido, naquilo que é tão óbvio que se torna invisível. A noite é escura. Que fato poderia ser mais simples? E, no entanto, dentro dessa simplicidade residia a chave para desmantelar uma visão de mundo milenar. O universo não se conformou às nossas expectativas de perfeição e eternidade. Ele se revelou imperfeito, transitório, dinâmico. E é precisamente nessas imperfeições que encontramos a nossa salvação. Um universo eterno e estático seria um universo morto, um céu de fogo e equilíbrio térmico onde a complexidade e a vida seriam impossíveis. A escuridão é o grande presente dessa imperfeição. É o resultado de um cosmos que está em desequilíbrio, um desequilíbrio que impulsiona a mudança, a evolução, a formação de estrelas, planetas e, finalmente, de seres conscientes capazes de se maravilhar com tudo isso. Somos os filhos de um universo que ainda não se assentou, nascidos na brecha entre a ordem primordial do Big Bang e o equilíbrio final da morte térmica. A escuridão da noite é o nosso santuário, o espaço de respiração cósmico que nos permite existir e florescer. Pense na noite como uma grande pausa musical. A música do cosmos não é uma nota contínua e ensurdecedora de luz. É uma sinfonia complexa, feita tanto de som quanto de silêncio. As estrelas são as notas brilhantes e fugazes, mas é a escuridão, o silêncio entre elas que lhes dá forma, ritmo e significado. Sem o silêncio, a música seria apenas ruído. Sem a escuridão, o céu seria apenas um brilho ofuscante.
A noite nos ensina a arte de perceber o sutil, de encontrar beleza na ausência, de entender que o que não está lá pode ser tão importante quanto o que está. Em um mundo cada vez mais preenchido por luz e informação constantes, um mundo que teme o vazio e o silêncio, a noite é um convite radical à contemplação. Ela nos pede para parar, para respirar fundo e para simplesmente observar. Ela nos mostra que, às vezes, as respostas não vêm de mais dados, mas de uma perspectiva mais profunda, de uma aceitação serena do mistério. A escuridão não é um problema a ser resolvido, é uma mestra a ser ouvida. E talvez a jornada do paradoxo de Olbers seja, em sua essência, uma parábola para a nossa própria jornada interior. Quantas vezes olhamos para as nossas próprias vidas, para os espaços escuros e desconhecidos dentro de nós, e os vemos como um vazio, como uma falha? Quantas vezes tememos o que não entendemos, o silêncio entre os capítulos de nossa história? Mas, assim como o céu noturno, essa escuridão interior não é vazia. Ela está cheia de história, de potencial não realizado, de ecos de quem fomos e de sementes de quem podemos nos tornar. Requer coragem para sentar-se com essa escuridão, para apontar o telescópio da nossa consciência para dentro e escutar o sussurro sutil que reside sob o ruído de nossas vidas diárias. Assim como Penzias e Wilson, podemos descobrir que o que pensávamos ser uma interferência irritante é, na verdade, a mensagem mais fundamental de todas. A aceitação da nossa própria noite interior, com seus mistérios e incertezas, é o caminho para uma compreensão mais completa de quem somos. A paz não é encontrada ao banir a escuridão, mas ao aprender a dançar com ela. A simples pergunta, por que o céu é escuro à noite, se desdobrou em uma resposta que abrangeu toda a extensão do tempo e do espaço. Descobrimos que a escuridão é um fóssil, uma sombra projetada pelo evento mais luminoso de todos, o nascimento do universo. Ela é a prova da nossa origem e o mapa do nosso destino. Ela é o alicerce da mitologia, a musa da arte e a condição para a nossa própria existência biológica. O que começou como um quebra-cabeça intelectual se revelou como o tecido conectivo que une a física, a filosofia e a própria experiência de estar vivo. A escuridão não é o oposto da luz, é o seu berço e o seu contexto. É o veludo sobre o qual as joias do cosmos são exibidas para nossa admiração. Que ao adormecer sob este mesmo céu, você participa desta grande verdade cósmica. O seu descanso é um ato de confiança, uma entrega a este silêncio profundo e protetor que nos lembra, noite após noite, que somos parte de algo vasto, antigo e maravilhosamente inacabado. Nossa jornada por esta noite serena chega agora ao seu fim. A escuridão lá fora continua sua vigília silenciosa, guardando as histórias do universo, enquanto você se prepara para o seu próprio interlúdio de paz. Espero que esta exploração tenha trazido não apenas conhecimento, mas também um sentimento de profunda conexão e tranquilidade. Se você encontrou conforto em nossa viagem, eu o convido a se juntar à nossa comunidade de exploradores noturnos. Sua curtida ajuda a iluminar o caminho para outros. Sua inscrição nos permite continuar a navegar por estes mares cósmicos juntos. Há muitos outros mistérios esperando por nós, muitas outras histórias para relaxar e dormir, aqui mesmo no nosso universo para o sono. Obrigado por sua companhia. Que a profunda escuridão do cosmos lhe traga o mais profundo dos descansos. Durma bem.